Caríssimos irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a festa da transfiguração de nosso Senhor. A liturgia que nos é, neste ano B, que nos é oferecida, tem como primeira leitura a segunda carta de São Pedro, em que ele fala da sua experiência lá no Monte Tabor. Ele que foi testemunha ocular, porque foram levados por Jesus, Pedro, Tiago e João. Então Pedro fala a respeito da sua experiência. E São Marcos, que tomou como fonte do seu evangelho aquilo que São Pedro dizia, então de alguma maneira nós podemos dizer que hoje é a voz de Pedro que ecoa na liturgia, tanto pelo evangelista Marcos, de quem ele foi a fonte, Pedro, como na segunda leitura. Na segunda leitura, São Pedro diz aqui que esta é a voz que nós a ouvimos vindo do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo, e assim se nos tornou ainda mais firme a palavra da profecia, que fazeis bem em ter diante dos olhos, como lâmpada que brilha em lugar escuro, até clarear o dia e levantar-se a estrela em vossos corações. Então Pedro aqui demonstra o quanto aquela experiência lhe reforçou a fé, o quanto ver Jesus transfigurado, juntamente com Moisés e Elias, fez com que se tornasse ainda mais firme a palavra da profecia, se tornasse mais firme tudo aquilo que Jesus Cristo lhes havia anunciado. O contexto da transfiguração, nós podemos nos perguntar, por que Jesus se manifestou transfigurado a Pedro, Tiago e João? Nós estamos aqui no capítulo 9 de São Marcos. Mas se nós voltarmos um pouco, formos ao capítulo 8, no versículo 27, nós veremos que Jesus começa a fazer o primeiro anúncio da paixão. Jesus está com os apóstolos e pergunta, no dizer dos homens, quem é o filho do homem? E aí, dizem, olha, uns dizem que é Moisés, João Batista, Elias, algum dos profetas, e Pedro diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo. Diante daquela revelação que Deus faz por meio de Pedro, Jesus então revela a sua missão. Ele diz, é verdade, eu sou o Messias, o Filho de Deus, mas o Filho do Homem, versículo 31, deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos escribas, deve ser morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Quando ele diz isso, Pedro se escandaliza com o sofrimento que se aproxima de Jesus e que de alguma maneira ele não era bobo. Se aquilo iria acontecer ao mestre, aconteceria também a ele. Se aquilo aconteceria ao maior, se o maior teria um fim daquela maneira, ele, menor, teria também um fim semelhante. E diante daquilo, Pedro, escandalizado, diz aqui que Jesus falava isso abertamente, versículo 32, ele falava abertamente, às claras dessas coisas. E Pedro, como que querendo fechar-lhe a boca, para de falar isso, que história é essa? De morrer? De sofrer? Que conversa feia, vem cá. E chamou Jesus à parte, exatamente, está aqui. Pedro, tomando Jesus à parte, foi lá para o cantinho da sala e repreendeu Jesus. Está repreendido, no meu nome. Está repreendido. Que história é essa de cruz, de sofrimento, de morte? Oxe, para com isso, você é rei. Fale de glória, fale de vitória e de sucesso.
Pare com essa história. E Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás, pois os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Jesus repreende Pedro firmemente. E aquilo toca o coração dele. E sem sombra de dúvida, Pedro saiu cabisbaixo, né? Foi lá para o meio dos 12 e isso chegou ao conhecimento dos outros. Nós não entendemos muito bem, mas parece que o negócio é meio diferente do que a gente espera. Esse negócio de morte, de cruz, de sofrimento, de rejeição vai acontecer. E aí Jesus, para enfatizar, para não ficar dúvidas de que o discípulo não é maior do que o mestre, de que se fizeram isso ao galho verde, farão ao galho seco, que somos nós, de que o nosso caminho é um caminho de cruz, porque assim foi o caminho do nosso Senhor. Jesus imediatamente depois, no versículo 34, do mesmo capítulo 8 do Evangelho de São Marcos, Jesus diz, em seguida, Jesus começa a dizer: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se alguém quer ser meu discípulo, esteja disposto a não viver para você, a não viver para si. Vocês compreendem, meus santos, o que isso significa? Esse escândalo de Pedro ainda infelizmente ecoa no coração de muitos cristãos. Não viver para mim, não viver para as minhas vontades. Elas não precisam ser ilícitas, mas simplesmente quem quiser ser discípulo de Cristo deve estar disposto a não viver para as suas vontades, a não viver para os seus gostos, a viver para a vontade de Deus, para os gostos de Deus, a renunciar os próprios pensamentos para ter os pensamentos de Deus. Ou como diz São Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, renunciar os próprios sentimentos para ter os sentimentos de Cristo Jesus. E Jesus continua: porque aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la. Então isso novamente, Jesus agora fala da cruz de uma maneira clara, não mais para si, mas fala para os seus. Isto é, olhe, vocês estão dispostos a perder a própria vida? Vocês estão dispostos a não viverem mais para vocês mesmos? Vocês estão dispostos a tudo isso? Mas eu garanto que quem fizer isso ganhará a própria vida. E é nesse contexto então que se insere a transfiguração. Jesus se manifesta transfigurado, dizem os padres da igreja, para mostrar que a cruz tem sentido e que a cruz não é a última palavra. Isto é, a glória é a última palavra. A ressurreição é a última palavra. O céu é a última palavra. Eu comentava isso na homilia de ontem, que se nós nos esquecermos do céu, da terra prometida, da transfiguração que nos espera, é uma outra maneira de falarmos de ressurreição. Se nós nos esquecermos da transfiguração que nos espera, a cruz nos deixará aterrorizados. Se nós nos esquecermos da transfiguração, nós vamos repreender Jesus, se não com palavras, com a nossa vida. Não quero saber de história de cruz, não quero saber de história de sofrimento, não quero saber de história de perder a própria vida. Eu não quero perder a minha vida, eu quero viver. Eu não quero viver o que é errado, mas eu quero viver para os meus gostos, eu quero realizar os meus sonhos, eu quero alcançar as minhas realizações. E eu como fico? Quer dizer então que eu vou passar por essa vida e não vou realizar nada do que eu quero? Por quê? Porque se você renunciar a tudo isso, você alcançará infinitamente mais. E se você viver a sua vida para realizar a sua vontade, para realizar os seus sonhos
e os seus projetos, não quero ser pessimista, quero ser bem realista, você vai alcançar alguns, muitos outros não vai alcançar, e a felicidade eterna, aquela realização para a qual você foi criado, você a perderá. Você, imagine, meus santos, o ser humano foi criado para a glória de Deus, para ser transfigurado, para ressuscitar, para participar da natureza divina. Nós somos criados para ser Deus em Deus, para que sejamos deuses em Deus. Sejamos filhos de Deus, participemos da natureza divina. É tudo uma maneira de falar. Isto é, nós seremos Deus por graça de Deus. Essa é a maior alegria. Ser médico pode ser uma realização, mas é uma realização acidental. Casar-se pode ser uma realização, mas é uma realização acidental. Ter uma boa estabilidade financeira, mesmo sem ao dinheiro prender o coração, pode ser uma realidade, mas é uma realidade acidental. Não é a realidade sem a qual a minha vida não tem sentido. Ter filhos pode ser uma realidade, uma realização, mas é uma realização acidental. Isto é, eu não tenho filhos no sentido biológico, vocês entendem, né? Deus me deu muitos, mas biológicos, não tenho filhos, é uma realização acidental. Ter família é uma realização, mas é uma realização acidental. Quem renunciar, pai, mãe, filhos, filhas, família, por causa de mim, nosso Senhor promete uma realização que sobrepujará e que ultrapassará infinitamente a toda a realização que neste mundo eu puder encontrar. É isso que nosso Senhor está prometendo e é isso que Ele mostra na transfiguração. Ele é o Filho de Deus, aquilo que Ele fala é verdade, e é por isso que São Pedro diz que assim, depois daquela experiência lá no Monte Santo, onde Ele estava presente, se tornou ainda mais firme a palavra da profecia, que vós fazeis muito bem de ter diante dos olhos, como lâmpada que brilha em lugar escuro, até clarear o dia, e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Até quando em Deus estivermos e nós olharmos para trás e dissermos: Jesus me pediu a renúncia de só aquilo, porque isso que Ele está me dando, isso que Ele está me dando é tão grande, é tão precioso, que aquilo que Ele pediu a renúncia nem merece ser comparado. Eram coisas boas, mas eram coisas tão pequenas em relação àquilo que Deus tem para mim. Meus irmãos, é esta realidade que nós precisamos na oração pedir a Deus. Eu já dizia na missa de ontem, pedindo, incentivando, exortando a comunidade a pedir o dom da fé. E repito essa exortação: peçamos a Deus o dom da fé, porque senão, meus santos, ou nós iremos abandonar a nossa fé, mesmo que não abandonemos os bancos da igreja, entendeu? Podemos permanecer nos bancos da igreja sem fé, ou iremos viver uma fé, se é que isso é possível, mas uma mescla de fé e tristeza, uma fé triste, uma fé azeda, uma fé desanimada, uma fé que não motiva a ninguém, nem a você mesmo, porque você vive bem superficialmente a fé, mas com o coração triste, como quem vive a fé apenas no aspecto da renúncia. Isto é, tanta coisa eu estou renunciando, tanta coisa eu estou perdendo, e não olhar que tanta coisa me espera, o céu me espera. Era isso que ardia no coração dos santos, né? De Santa Teresinha, que ali morrendo não via a hora de se encontrar com o seu amado. De São Francisco de Assis, que
momentos antes da sua morte, diz: eu o vejo. E dizem aqueles que ali estavam presentes que o seu rosto brilhou com tanta alegria como nunca na sua vida havia brilhado. Eu o vejo. É essa realidade que deve arder nos nossos corações, que muitas vezes não arderá com toda essa luminosidade de um São Francisco ou de um outro santo no momento do seu encontro com nosso Senhor, mas que deve arder nos nossos corações. Eu sei porque eu estou renunciando tudo isso. Eu sei porque eu faço essa penitência, isto é, esta renúncia. Eu sei porque eu abandono isto e aquilo, não porque isto e aquilo não tenham sentidos, mas eu renuncio por algo maior. Eu espero a minha transfiguração da mesma maneira que aconteceu com o meu Senhor. Que hoje, meus santos, nesta festa da transfiguração, nós com toda a humildade peçamos a Deus que Ele transfigure o nosso coração, que Ele nos dê fé, que Ele dê sentido às nossas lutas. Apresente hoje na missa as suas lutas, as suas batalhas, algumas desilusões que você tem experimentado, talvez até mesmo por causa da sua escolha de Deus. Você escolheu Deus e isso de alguma maneira teve algumas consequências na sua vida, consequências não muito agradáveis aos seus sentidos. Renove, apresente a Deus e diga: Senhor, é por Ti, é para Ti, e eu sei que um dia eu receberei muito mais na Tua presença. É por Ti, Senhor, que eu acolho a cruz. É por Ti, Senhor, que eu renuncio a minha vida. Como é difícil, Senhor, não viver para mim. Eu só tenho, humanamente falando, eu só tenho esta vida e eu escolhi não viver para ela. Imagine, nós estamos apostando tudo. Nós só temos, humanamente falando, repito, nós só temos esta vida e resolvemos que nós vamos gastá-la para alegrar outro e não a nós mesmos. Que nós vamos perdê-la por outro e não para nós. Que nós vamos procurar fazer aquilo que agrada o outro, e este outro é Jesus, é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vou viver na caridade. Vou fazer da minha vida um ato de caridade. Vou me gastar para Ele, vou viver para Ele, vou me entregar para Ele, vou buscar aquilo que o agrada e não viver para mim. Vou me renunciar a mim mesmo, vou perder a minha vida, porque eu creio que vou ganhar uma outra infinitamente melhor. E é isso que alegra o seu coração, o coração de Jesus. Peçamos ao nosso Senhor que ponha firme esta fé no nosso coração, para que já desde agora vivamos aquela felicidade que um dia teremos em plenitude no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.